Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Embora já faz algum tempo que eu não tenho gravado vídeos, mas eu tenho recebido muitas perguntas e algumas concernentes a esse tema, o tema do uso de joias na Bíblia. Do uso de joias e maquiagens na Bíblia. O que a Bíblia fala a esse respeito? Está escrito na Bíblia. A Bíblia realmente condena o uso de joias, o uso de vaidades, de maquiagens e todos esses tipos de coisas, todos esses tipos de adornos. Será que a Bíblia realmente condena isso? Tenho recebido muitas perguntas a esse respeito e por isso estou gravando esse vídeo para responder aqui para todos os nossos irmãos dentro da Bíblia Sagrada, para a gente fazer esse estudo dentro da Bíblia Sagrada, para nós vermos aqui o que a palavra de Deus ela nos fala e ela nos mostra a esse respeito. Bom, meus irmãos, primeiramente nós temos que ver, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos diz que nós, uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, uma vez que nós deixamos o mundo, que nós deixamos o pecado, uma vez que nós nos entregamos a Cristo, agora a palavra de Deus diz que nós morremos para o mundo e nós agora nascemos para Cristo. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas agora ficaram no passado. Agora as práticas do passado que nós praticávamos antes na nossa vida, quando estávamos no mundo, agora essas práticas elas têm que ser mudadas. As práticas do mundo agora não podem mais servir para a nossa nova vida com Cristo. Porque agora essa nova vida com Cristo é uma vida totalmente transformada, é uma vida totalmente mudada. Agora, uma vez que nós nos entregamos a Cristo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, agora, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Então, agora, o nome de Deus tem que ser glorificado através do nosso corpo. Nós temos que glorificar a Deus através do nosso corpo. O nosso corpo tem que servir para glorificar o nome do Senhor. De outra forma, se nós não estamos glorificando o nome do Senhor com o nosso corpo, logo, o nosso corpo não é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo, ele pertence a Deus. Então, o nome de Deus tem que ser glorificado através do nosso corpo. O nosso corpo não pode servir de imundície. O nosso corpo não pode habitar a imundície, não pode habitar o pecado, não pode habitar aquilo que não é do agrado de Deus, que não é da vontade de Deus. Porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A palavra de Deus também fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 em diante. A palavra de Deus ela fala: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, nós somos templo do Espírito Santo de Deus e o templo do Espírito Santo de Deus é santo. Nós temos que ser santo, santificar a nossa vida, o nosso corpo, sermos santos em todo o nosso corpo, em todo o nosso corpo, alma e espírito, ser irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A palavra de Deus
desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, em toda a Bíblia, em toda a palavra, desde o início da criação, Deus, ele requer de nós uma santidade. Deus requer do teu povo, da sua igreja, uma santidade, que tenha uma vida santa para com ele, uma vida separada, uma vida separada do mundo e separada do pecado, uma vida na santidade da sua palavra. Nós vemos no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 7, livro de Levíticos, capítulo 20, no versículo 7, a palavra de Deus ali diz, quando o Senhor estava ali falando com Moisés, ali e com todo aquele povo, ele disse: portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu sou Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus aqui pedindo para que Moisés ali e aquele povo que estava com ele santificassem as suas vidas, porque Deus era santo e Deus requeria a santidade do seu povo. O livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus também, ela nos relata, capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então aqui também Josué pedindo para que aquele povo santificasse a sua vida, porque o Senhor queria fazer maravilhas no meio deles, mas para que o Senhor fizesse maravilha no meio deles, eles teriam que santificar as suas vidas, andar em santidade. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus também, ela nos fala aqui, quando Jesus está ensinando a oração para o seu povo, a oração para os seus discípulos, como deveis orar. No capítulo 9, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então, ele está dizendo que o nome de Deus tem que ser santificado através da nossa vida, através do nosso corpo, através das nossas atitudes, através do nosso modo de agir, do nosso modo de falar, do nosso modo de andar, do nosso modo de se trajar, do nosso modo de viver. Toda a nossa maneira de vida tem que ser para glorificar o nome do Senhor e o nome do Senhor ser santificado através das nossas vidas. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 8, a palavra de Deus também diz, 4, versículo 8, vamos ler do 7 em diante: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Porquanto quem despreza isto, ou seja, a santificação, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Então, ele está dizendo aqui que Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. E quem despreza a santificação, não despreza o homem, mas despreza a Deus. Ele está desprezando a Deus. Aquela pessoa que despreza a santificação, que despreza a santidade, ela não está desprezando o homem, mas está desprezando o próprio Deus, porque o nosso Deus é santo e ele requer de nós santidade, uma vida separada do mundo e do pecado. No livro de 1 Pedro 1, versículo 14 e 15, ele também diz, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Mais uma vez, o nosso Senhor requerendo de nós agora aqui, ele vai mais fundo ainda, dizendo que nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver, porque o nosso Deus, o nosso Senhor é santo. Então ele requer de nós que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, porque o nosso Deus é santo. Bom, então nós vemos aqui, pegamos alguns versículos da Bíblia Sagrada para demonstrar o quanto Deus requer
requer de nós uma vida santa, o quanto que Deus requer de nós que nós andemos em santidade. Agora, o que é a santidade? A santidade é uma vida separada do mundo, é uma vida separada do pecado, é uma vida separada daquilo que desagrada a Deus, é uma vida santa, é uma vida pura, é uma vida no altar da palavra de Deus. Uma vida separada do mundo e do pecado. Uma vez, como eu já expliquei, uma vez que nós nos convertemos a Cristo, uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, agora as coisas do mundo não servem mais para nós. Agora as coisas lá do mundo, que outrora fazia parte da nossa vida, não servem mais para nós. Nós agora nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Somos nova criatura, nos tornamos um novo homem, nova mulher, que agora toda a nossa vida é mudada, todas as nossas atitudes são mudadas. Esse corpo que agora servia ao pecado, esse corpo que agora servia para suprir todos os desejos e todas as vontades da nossa carne, agora esse corpo vai passar agora a servir para fazer a vontade de Deus, para andar conforme a lei e o mandamento de Deus, para glorificar a Deus e para que Deus seja santificado através do nosso corpo. Uma vez que nós nos convertemos, esse corpo não é nosso mais, esse corpo não pertence mais a nós, nós não mandamos mais nesse corpo, nós não dominamos mais esse corpo, mas é Deus que manda, é Deus que domina e é Ele que dita a regra de toda a nossa vida, de como temos que viver, de como temos que andar, de como temos que ser a nossa vida nessa terra. A palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos a Cristo, agora nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Somos nova criatura. Todas as coisas velhas agora ficou no passado. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele nos diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Então, o que tem virtude diante de Deus, a partir do momento que nós nos convertemos, é o ser nova criatura. Somos nova criatura em Cristo Jesus, a partir do momento em que nós recebemos Ele como Salvador. Então agora as coisas do mundo não servem mais para nós. Nós somos nova criatura. As coisas do mundo são do pecado, são da imundície. E nós não servimos mais a imundície a partir do momento em que recebemos a Cristo. Nós vemos também no livro de João, capítulo 3, a palavra de Deus, quando Jesus ali fala com Nicodemos, ele fala para Nicodemos que Nicodemos precisa nascer de novo. Nicodemos não entende, fala: Jesus, como que eu posso nascer sendo velho, voltar e entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus fala para ele, explica para ele: olha, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, ele não pode, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino do céu. Ou seja, aquele que não tiver uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida separada do mundo, uma vida separada do pecado, aquele que não acontecer uma transformação na sua vida, uma regeneração na sua vida, ele não poderá entrar no reino de Deus. Então, santidade é isso, separação total do mundo, separação total do pecado, para fazer a vontade de Deus e andar segundo os seus preceitos e segundo a sua vontade. Amém? Então agora, nós já sabemos disso, agora vamos entrar na parte verdadeiramente das pinturas, maquiagens e bijuterias. Será que isso é agradável a Deus? Será que isso é agradável aos olhos de Deus nas nossas vidas? Malaquias 3,18 diz que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver uma diferença. Por quê? Porque o ímpio vive uma vida ímpia, uma vida no pecado, uma vida conforme o seu bel prazer, conforme a sua própria vontade. Mas o servo de Deus, a serva de Deus não. Ele anda segundo a vontade de Deus. Ele anda segundo os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus. E existe sim uma diferença. No livro de Levíticos, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus também nos fala. Levítico, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus também nos fala. Vejamos aqui o que ele nos diz. Para fazer a diferença entre o santo e o profano,
entre o imundo e o limpo. Por que nós temos que andar em santidade? Por que nós temos que viver uma vida separada do mundo, separada do pecado? Por que nós temos que ser diferente? Ele está explicando aqui. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, tem que haver uma diferença. O servo de Deus, a serva de Deus, é totalmente diferente do mundo e do pecado. As coisas do mundo não podem servir para o povo de Deus, porque ele é nova criatura em Cristo Jesus. Vamos entrar, então, aqui na parte agora das joias, na parte das joias, das pinturas, das bijuterias. Será que isso é diante de Deus pecado ou não é? Vamos ver aqui, a palavra de Deus nos fala. Primeiramente, desde o Velho Testamento, a palavra de Deus ela nos mostra e ela nos dá a entender que no Velho Testamento as pinturas, as bijuterias e as pinturas, os enfeites e as ligaduras eram enfeites de prostitutas. Eram as mulheres que usavam essas coisas eram reconhecidas como prostitutas. Por quê? Porque isso era um ato de prostituição, tanto espiritual contra Deus, porque elas usavam para adorar outros deuses, como também era um sinal de prostituição, porque as mulheres que usavam essas coisas, usavam esses utensílios nos seus corpos, elas usavam para chamar a atenção dos homens. E isso começou pelas prostitutas. Elas que começaram a usar esses utensílios, porque elas precisavam chamar a atenção dos homens para si. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 7. Livro de Provérbios, capítulo 7, aliás, versículo 10. Provérbios, capítulo 7, versículo 10, ele nos mostra aqui uma palavra. Olha o que ele diz: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Então ele está dizendo aqui que as mulheres dessa época que usavam enfeites, que se enfeitavam, que se embelezavam, eram prostitutas, né? Isso começou por elas, né? Então a palavra de Deus também nos fala no livro de Apocalipse 2 e 20, Apocalipse 2, versículos 20, a palavra de Deus ela também nos fala, olha aqui: mas tenho contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então, aqui ele está falando: tenho contra ti o tolerares a Jezabel. Ele está dizendo aqui na carta para a igreja de Tiatira que a igreja de Tiatira estava tolerando a Jezabel. Bom, quem era Jezabel? Quem foi Jezabel? A palavra de Deus nos diz que Jezabel, no livro de 1 Reis 16 e 29, no livro de 1 Reis 16 e 29, a palavra de Deus diz que agora Acabe era um rei daquela época e ele se casou com uma mulher profana. Foi procurar uma mulher de outra tribo, de outro povo, uma mulher que não adorava o Deus, nosso Deus, mas adorava um Deus pagão, um Deus pagão, um Deus de outro povo. Aqui a palavra de Deus diz, 1 Reis 16, 29, e Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º, Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel e Samaria 22 anos, e fez Acabe de Omri o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que os que foram antes dele. O sucedeu como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônicos, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante deles. Então, essa mulher agora,
ela perverteu totalmente a vida e o coração de Acabe. Jezabel foi uma mulher que destruiu muitos homens de Deus. Ela não só destruiu a vida de Acabe, colocando-o para servir a outros deuses, ela não só acabou com a vida de Acabe, tirando-lhe a autoridade e reinando sobre ele, como ela foi uma mulher também que acabou, destruiu com muitos servos de Deus, matando até algum deles. E a palavra de Deus nos fala que para isso Jezabel, ela se enfeitava, ela se pintava, ela se produzia, ela se embelezava, e ela era uma prostituta. Sim, ela fazia atos de prostituição, que era se pintar, se embelezar toda, se produzir toda para derrubar os homens de Deus. Se pintava, se embelezava toda para derrubar os homens de Deus. E quando ela conseguia fazer isso, então logo agora quando ela conseguia os conquistar, ela os destruía e ela os matava. Jezabel é o símbolo de uma mulher prostituta, de uma mulher que se enfeitava toda, que usava todo tipo de vaidade, de adornos para destruir o povo de Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, a palavra de Deus nos mostra como foi o fim de Jezabel. A palavra de Deus fala agora que então Acabe, ele morre. Quando Acabe morre, o reino fica para Acasias, o seu filho. Porém, o reinado, dali um tempo para frente, ele vai chegar até Jeú. Jeú, ele é ungido a rei de Israel. E agora, quando Jeú é ungido a rei, agora Jezabel, assim como havia já feito com muitos, ela queria agora destruir a vida também de Jeú. E como que Jezabel faz isso? Ela queria, de todas as formas, destruir Jeú. Ela queria acabar com Jeú. Ela queria acabar com o reinado dele, acabar com ele de todas as formas. E o que Jezabel faz? Como Jezabel faz para atrair Jeú, para conseguir destruir a vida de Jeú? A palavra de Deus, ela nos fala aqui que no capítulo 30, versículo 9, capítulo 9, versículo 30, e Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela, e entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz em Ri, que matou seu senhor, e levantou o rosto para a janela, e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai de alto a baixo, e lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com sangue da parede, e o cavalo de Jeú o atropelou. E entrando ele, pois, havendo comido e bebido, disse, olhai para aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Veja aqui que a palavra de Deus diz agora que Jezabel, para querer destruir Jeú, para querer acabar com Jeú, ela se pintou em todos os seus olhos, ela se produziu, ela se pintou, ela se maquiou toda. Para quê? Para atrair Jeú, para destruí-lo. Porém, a palavra de Deus fala agora que Jeú não foi atraído por ela. Jeú foi mais sábio. Jeú, agora, a palavra de Deus diz aqui que ele fala aqui para aquele povo, para os que estavam com ele. Ele diz, quem é comigo? Quem é contra mim? Quem é comigo? E ele disse agora, então aqui, e levantou o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse, lançai-a de alto a baixo. E ali eles lançaram ela de alto a baixo daquela janela. E ali foi o fim de Jezabel. Quando ela caiu lá embaixo, já era uma profecia de Elias. Elias já tinha feito essa profecia que ela iria morrer, iria ser comida pelos cães. Porém,
veja que interessante. A palavra de Deus diz que quando Jezabel cai lá embaixo, que ela morre, a palavra de Deus diz que os cães foram comer todo o seu corpo, mas porém as suas mãos, a sua cabeça, a sua caveira estava lá. Os cães não comeram. Os cães, que eram animais imundos da época, eles eram imundos, mas eles eram considerados como imundos. As pessoas não criavam cães, não tinham cães, porque eles eram considerados imundos nessa época. Mas nem mesmo os cães não comeram as mãos de Jezabel, não comeram a caveira de Jezabel, porque ali estava o pecado, a pintura, todas essas coisas que são tão imundas diante de Deus. Então, as pinturas, batom, as pinturas dos olhos, as pinturas, todo tipo de pintura é imundície diante de Deus. São imundície diante de Deus. As pinturas, as ligaduras, os enfeites, tudo isso é imundície diante de Deus. Tudo isso cheira mal às narinas de Deus. Deus não aceita e não agrada de forma alguma, de forma nenhuma dessas coisas. A palavra de Deus também diz no livro de Juízes, capítulo 16. Vamos ver aqui, aliás, ainda, a palavra de Deus aonde fala que Jezabel era uma prostituta. Olha só, aqui no livro, aqui no mesmo livro, 9:23. Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acasias: traição a Acais. Mas Jeú, 22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas, né? Então, ela era verdadeiramente uma prostituta. Nós vemos também no livro de Juízes, capítulo 16, versículo, no capítulo 16, a palavra de Deus, ela fala sobre a vida de Sansão. Sansão também, a palavra de Deus diz ali no capítulo 16 em diante, que Dalila era uma prostituta. E Sansão, não era para Sansão casar com uma mulher de fora, uma mulher que adorava também a outros deuses e era uma mulher prostituta. E Sansão tinha tantas mulheres ali do seu povo, da sua nação, que adoravam a Deus, que serviam a Deus, que professavam a Deus para casar. Mas ele foi procurar uma prostituta para se casar. Ele foi procurar uma mulher lá de fora, uma mulher de outro povo, de outra nação, para se casar. Por quê? Logicamente, porque as mulheres dali, as mulheres do seu povo ali, igualmente a Acabe, igualmente a Salomão, as mulheres que eram dali das suas redondezas do seu povo, essas mulheres, elas não se enfeitavam, elas não colocavam enfeite, elas não colocavam ligaduras. Então, elas não faziam esses tipos de coisas para agradar aos homens. Então, eles iam procurar mulheres de outros lugares. Eles começavam a olhar para as prostitutas, muitas das vezes, e esses era o fim deles. Isso que os destruía. Nós vemos, a palavra de Deus nos diz, no livro de Juízes também, com Salomão foi da mesma forma que foi com o rei Acabe. Salomão também, aliás, Sansão também foi procurar uma mulher de outro povo. A palavra de Deus diz no capítulo 16: e foi-se Sansão a Gaza, e viu uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite, e puseram espia na porta. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperamos, então mataremos. Então, a palavra de Deus, ela nos fala aqui que Sansão, ele que era um homem de Deus, um homem muito usado por Deus, mas agora ele também se apaixona por uma prostituta. Logicamente, por quê? Por causa dos seus enfeites, por causa das suas pinturas, porque ela se produzia, se embelezava, né? Então, eles procuravam olhar para essas outras mulheres
que se pintavam, que se enfeitavam, do que para as mulheres do seu povo que não tinha essa índole, que não tinha esses princípios. E também Salomão, né? 1 Reis 11 também fala da vida de Salomão. 1 Reis 11, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus fala também agora do rei Salomão, que ele também ele também procurou mulheres que não eram do seu povo, que não eram ali do povo de Deus. Ele foi procurar mulheres ímpias para se casar. Ele foi procurar mulheres ímpias para serem as suas esposas. E o rei, aqui capítulo 1, versículo 11, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sodônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então agora Deus havia falado para Salomão: Salomão, não entre essas mulheres, não vai até essas mulheres, não fique com essas mulheres, porque essas mulheres lhe perverterão o seu coração. Essas mulheres são ímpias, essas mulheres são incrédulas. Mas Salomão não tinha um coração perfeito perante Deus. A palavra de Deus diz aqui, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então o coração de Salomão não era perfeito para com Deus. Então agora a palavra de Deus fala aqui que essas mulheres na velhice de Salomão, elas perverteram o coração de Salomão para adorar aos deuses delas, para adorar aos seus deuses, os deuses que elas adoravam, que era o Deus da idolatria, que era o Deus do paganismo, que era o Deus da vaidade e o Deus do mundanismo. O livro de Cantares, aqui, por isso nós vamos ver aqui um exemplo de como elas perverteram o coração de Salomão para ele adorar outros deuses, para ele adorar outros deuses que não eram o nosso Deus. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 1, no versículo 10 e 11 do livro de Cantares, a palavra de Deus diz aqui, Salomão, ele falando para suas mulheres, ele agora elogiando as suas mulheres. Olha, ele diz, vamos do 9 em diante: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Então até com pregos de prata ele estava fazendo ouro para essas mulheres, porque essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Muitas vezes você lê esse versículo, você fala, mas como não pode o uso de joias? Olha aqui, a palavra de Deus dizendo aqui que até mesmo Salomão, ele fez joias para as suas mulheres, ele fez joias, enfeites até com prego de prata para suas esposas, para suas mulheres. Mas aqui a Bíblia está dizendo que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Por quê? Porque ele estava pervertido, porque ele estava adorando outros deuses, conforme diz aqui no livro de 1 Reis capítulo 11. Então ele estava pervertido, ele estava fazendo o que não era do agrado de Deus. Por isso que ele fez para as suas mulheres esses enfeites, para elas pôr nos seus pescoços colares, enfeite de ouro e de prata e de tantas coisas mais. Por isso que Salomão fez isso para as suas mulheres, porque ele já estava pervertido o seu coração, já não estava mais fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Por isso que Salomão agora então ele fez isso para as suas mulheres, né? Agora vamos à palavra de Deus, vamos ver aonde a palavra de Deus ela proíbe e ela nos fala sobre o uso de joias e sobre o uso dessas coisas
que não são do agrado de Deus. O livro de Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 ao 5. O livro de Gênesis 35, do 1 ao 5, ele diz: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos para Betel, e ali faremos um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, as arrecadas, ou seja, os brincos que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Preste atenção no detalhe. Aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui o quê? Que Jacó, logo após Jacó ele cometer tudo aquilo que ele cometeu, a palavra de Deus diz que Jacó ele enganou o seu irmão, ele ficou com o prêmio de primogenitura no lugar do seu irmão, ele enganou o seu irmão, ele enganou a seu pai, e depois ele fugiu para ir morar junto com seu sogro, na casa de seu sogro. Ele passou um grande tempo por lá, mas depois agora também ali ele se desentende com seu sogro, ele veio embora, ele volta. Porém, ele foi ameaçado, ele foi ameaçado pelo seu irmão queria matar ele pelo que ele tinha feito com seu irmão, enganado seu irmão. Então Esaú queria matar Jacó e toda a sua família. Então Jacó agora ele precisa do livramento de Deus. Jacó começa a orar. A palavra de Deus diz até que Jacó ele segura o anjo e ele pede a bênção do anjo, e ele diz que não vai soltar o anjo enquanto o anjo não der a sua bênção. Então agora aqui Jacó ele vai levantar um altar para Deus. Jacó, então agora ele e toda a sua família, eles resolvem levantar um altar a Deus, oferecer um sacrifício a Deus, para que Deus os responda, para que Deus os dê o livramento. Porém, a palavra de Deus fala aqui que quando ele vai fazer esse sacrifício, vai levantar esse altar a Deus, a palavra de Deus diz aqui que Deus fala com Jacó, e Deus manda que Jacó, antes de levantar o altar a Deus, antes de oferecer o seu sacrifício a Deus, ele e toda a sua família, que eles tirem os deuses estranhos que estão no meio deles, que eles tiram os deuses estranhos que estão no meio deles. E o mais importante, o mais interessante, que a palavra de Deus fala, que para que Deus respondesse, para que Deus estivesse com ele, para que tivesse valor o sacrifício que ele fosse fazer a Deus, a palavra de Deus diz que Deus manda ele tirar os deuses estranhos. E esses deuses estranhos, ele está dizendo que eram os seus pendentes, as suas arrecadas da orelha, das suas orelhas. Então era para tirar todas as suas vaidades, as suas maquiagens, era para tirar todos os seus utensílios, as suas arrecadas, os seus brincos das suas orelhas, os seus enfeites, as suas ligaduras. Era para eles tirar tudo aquilo, e jogar fora. Era para tirar tudo aquilo, para que Deus estivesse com eles, para que Deus ouvisse a oração deles, para que Deus respondesse agora a oração e o sacrifício de Jacó e de toda a sua família. Eles teriam que tirar todas as suas ligaduras, suas arrecadas, e todos os seus enfeites. Então está claro aqui e provado na Bíblia Sagrada. No livro de Êxodo isso se repete. No livro de Êxodo 33 e 5, isso se repete mais uma vez. Deus também agora manda, agora aqui ele fala com Moisés e manda também mais uma vez que eles tirem do meio deles também os deuses estranhos, que eles tirem também as suas ligaduras, os seus enfeites e os seus atavios. A palavra de Deus diz agora que Deus manda eles tirar também do meio deles todos os seus atavios e todos os seus enfeites e as suas ligaduras. Preste atenção. 33, versículo 5. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado é,
Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. O que está acontecendo aqui? A palavra de Deus fala que que Moisés, quando ele recebe a tábua da lei, né, ele sobe para o monte para receber as tábuas da lei, para Deus falar com ele ali e dar ali os mandamentos para Moisés. Porém, Moisés ele demora a voltar. E aquele povo que ele tinha tirado do Egito, aquele povo ficou com Arão. Porém, agora quando Moisés demora a voltar, aquele povo começa agora a pressionar Arão e falar com Arão para que ele fizesse outro Deus para que ele pudesse adorar, porque Moisés não iria mais voltar. Então agora ele manda que eles pede para que eles tirem agora todos os seus atavios de ouro, de prata, de todo tipo, e agora eles juntam e fazem um bezerro de ouro, e ali eles começam a adorar aquele bezerro de ouro. Portanto, a palavra de Deus fala para nós que agora, quando Moisés volta, ele vê aquela idolatria, aquele povo naquela idolatria, adorando aqueles bezerros de ouro, adorando todas aquelas coisas que não era do agrado de Deus. A palavra de Deus diz que agora Moisés se irrita muito e Deus também se irrita muito com aquele povo, e agora Deus fala para Moisés que vai destruir todo aquele povo e de Moisés vai levantar outra nação. Deus fala com Moisés: olha Moisés, eu vou destruir todo esse povo porque é um povo obstinado, porque é um povo teimoso, e vou levantar de ti outra nação. Porém Moisés roga a Deus por aquele povo. Moisés ora, Moisés fala com Deus: olha Senhor, não Senhor, dá mais uma oportunidade para esse povo, não destrua esse povo, não destrua. Moisés chega até a dizer para Deus que se Deus destruir aquele povo, que era melhor que Deus riscasse o seu nome do livro da vida. Portanto, Deus, ele ouve o pedido de Moisés e agora ele resolve dar mais uma oportunidade, perdoar o pecado daquele povo, dar mais uma oportunidade para aquele povo. Mas agora Deus fala com Moisés: olha Moisés, eu vou perdoar esse povo, eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo, mas eu só vou com esse povo, eu só vou estar com eles, eu só vou perdoar eles, eu só vou seguir novamente com eles se eles tirar todos os seus enfeites, todos os seus atavios, todas as suas ligaduras. É aqui que ele está dizendo: portanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, povo teimoso és. Se a um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tire de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Portanto, tira agora do meio de vós os seus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Mais uma vez, que interessante, Deus agora fala com Moisés para que ele haja no meio daquele povo, para que ele faça a obra no meio daquele povo, para que ele perdoe os seus pecados, para que ele saiba o que hei de fazer. Deus manda que eles tirem os seus atavios, que eles tirem as suas ligaduras, e esses atavios aqui, ele inclui tudo, inclui todos esses utensílios. É brinco, é corrente de pescoço, é colar, é gargantilha, tantas coisas, todas essas coisas que não têm função nenhuma no nosso corpo, tudo isso é atavios. E Deus aqui manda que eles tirem todas essas coisas, porque isso não era de forma alguma do agrado de Deus. Deus diz: para que eu saiba o que hei de fazer, vocês têm que tirar todas essas coisas do meio de vós. Tire tudo isso do meio de vós, para que eu saiba o que hei de fazer. Vamos lá para o Novo Testamento. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus, ela nos fala aqui que do mesmo modo as mulheres se ataviem, se arrumem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às santas mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então ele está dizendo aqui para as mulheres se ataviar, se arrumar. Não está dizendo que as mulheres não podem se arrumar, não podem se ataviar, mas com modéstia, com pudor. Ele quer que você se arrume, você pente o seu cabelo, que você se arrume, que você vista uma roupa bonita, mas com pudor, com modéstia, com pudor.
não com sensualidade, não com vaidade, mas com pudor, com modéstia, né? Não com ouro, não com pérolas, não com vestidos preciosos. Não é para você usar brinco na orelha, não é para você usar corrente no seu pescoço, não é para você usar joias, pérola, nada disso. Tudo isso é vaidade e é contra Deus. Paulo está dizendo aqui, e Pedro agora, ele vai mais uma vez também confirmar aquilo que Paulo disse. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 5. 1 Pedro, capítulo 3, do 3 ao 5, ele diz: ora, nós, 1 Pedro, eu estou em Tiago, 1 Pedro 3,3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto o coração, como um incorruptível traje manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então ele está dizendo, não. Aqui Pedro está dizendo, o enfeite delas não seja o que é o exterior. Não é para o seu enfeite ser o que é o exterior. No frisado do cabelo, no uso de joias, de vestido despensoso. Não é. Deus não se agrada disso. Não se agrada disso de maneira nenhuma. Ele está dizendo aqui, o enfeite dela não seja o que é o exterior. Então, se você quer chamar a atenção de alguém, que chame a atenção de alguém com as suas obras, com as suas atitudes interior. Não é com o seu exterior, mas com as suas boas obras, mas com o seu espírito reto, manso e quieto diante do nosso Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o nosso enfeite não é o que é o exterior. Nós não temos que chamar a atenção das pessoas para nós usando um enfeite exterior, nos embelezando, nos pintando, nos maquiando, fazendo todas essas coisas. Não é para nós chamar a atenção das pessoas desta maneira, mas é para as pessoas olhar para nós e ser chamada a sua atenção pelas nossas boas obras, pelas nossas atitudes diante de Deus, com uma vida santa e uma vida reta diante de Deus. É dessa forma que é para nós chamar a atenção das pessoas para nós, com boas obras e com boas atitudes do nosso interior, o corpo santo, reto diante de Deus. Vamos agora para o livro de Isaías, capítulo 5, capítulo 3, do versículo 16. Isaías, capítulo 3, versículo 16. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Capítulo 3, 16. Diz ainda mais o Senhor: portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, têm olhares impudentes, e quando andam, como vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberta a sua nudez. Então a palavra de Deus aqui, primeiro ele dá essa introdução aqui, dizendo, né, que as filhas de Sião, elas se exaltam e andam de pescoço erguido, têm olhares impudentes. Aqui ele está falando aqui do salto alto, né, das mulheres. O que faz a mulher rebolar, a mulher se erguer, a mulher se sensualizar? Quando a mulher coloca um salto alto, a mulher, logicamente, o seu traseiro se levanta, né, se arrebita. Quando uma mulher coloca um salto alto, logicamente também ali o seu seio, o seu busto fica todo para frente também erguido. E a palavra de Deus está dizendo aqui que isso é errado. E dessa forma que as mulheres estavam cascavelando com os pés, e quando elas andavam, cascavelavam com os pés e se amostravam, né, para os homens. Ele está dizendo aqui também, né, aqui nessa introdução, que isso também é errado diante de Deus. Isso não pode. As mulheres de Deus, elas não podem andar com saltos. Ela tem que ter sapato sem salto, porque isso é pecado diante de Deus. Vamos lá. A palavra de Deus aqui no 18, ele diz: naquele dia tirará o Senhor o enfeite, as ligas, as redezinhas, as luetas. Ora, aqui Deus está te dizendo. Então, se você não quer tirar, minha irmã, se você não quer tirar os enfeites, se você não quer tirar suas ligaduras, ele está dizendo aqui claramente que naquele grande dia o Senhor vai tirar. Deus vai tirar de você naquele grande dia. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, as redezinhas, as luetas. O que é luetas? Colares, né? Aqueles colares em forma de lueta. Os pendentes. O que é os pendentes? Os brincos, as manilhas, bracelete,
A palavra de Deus, os diademas também Deus tirará, os enfeites dos braços, novamente aqui a palavra de Deus está dizendo aqui que são as pulseiras, os enfeites do braço, as cadeias, as caixinhas de perfume, as arrecadas, novamente está falando dos brincos, as caixinhas de perfume aqui que ele está falando. Não é que é pecado o crente usar um perfume, mas existem muitos tipos de perfume, sim, que é pecado diante de Deus, porque são perfumes aromatizantes aí para, né, tantos tipos de perfumes aí que é para sensualizar, e isso é pecado. Os anéis e as joias, os pendentes do nariz, aqui está falando dos pendentes do nariz, já está falando aqui dos piercings, né, de nariz, está dizendo aqui que ele vai tirar todas essas coisas, os vestidos de festa, as vestes de festa, os mantos, as coifas, os alfinetes, vestidos preciosos, dispensosos, que nem ele diz lá no livro de 1 Pedro, vestido dispensoso, ele está dizendo aqui que ele vai tirar. Os espelhos, as capinhas de linho finíssimo, as toucas, os véus, os espelhos, as mulheres vaidosas gostam de ficar olhando no espelho, se embelezando no espelho, ele está dizendo aqui que ele vai tirar naquele grande dia, ele vai tirar de você tudo isso. E será que no lugar de cheiro suave haverá fedor? Por cinto, uma corda, em lugar de encrespadura de cabelo, calvície. Então ele está dizendo que tudo isso vai acontecer com as mulheres rebeldes que não querem obedecer à doutrina da palavra de Deus. Se você não quer tirar, Deus vai tirar de você naquele grande dia, porque Deus é santo. E aqui no versículo 4, no capítulo 4, ele está dizendo que tudo isso é imundície perante Deus. Tudo isso ele classifica como imundície. Quando o Senhor lavar as imundícies da filha de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Então, quando Deus limpar a imundície, ele está classificando todas essas coisas, brincos, pulseiras, arrecadas, braceletes, correntes, pinturas, tudo isso ele classifica como imundície. Tudo isso é pecado diante de Deus. Tudo isso é contra a palavra de Deus. Ele diz que tudo isso é imundície e tudo isso cheira mal às suas narinas. Portanto, agora vamos ver aqui. A palavra de Deus diz então que todas essas coisas é pecado diante de Deus. Então, se nós sabemos que tudo isso é pecado, tem muitas pessoas hoje que usam versículos da Bíblia para querer dizer que isso não tem nada a ver, para querer dizer que isso não é pecado. Porém, nós temos que entender uma coisa. Na palavra de Deus, tudo é vaidade. Todas as coisas, a palavra de Deus diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas existem as vaidades necessárias e as vaidades desnecessárias. E o pecado está nas vaidades desnecessárias. Aquelas que você coloca no seu corpo para se enfeitar, para se embelezar, para se sentir atraente, para atrair as pessoas, os olhos das pessoas para você. É isso que é pecado. Agora, por exemplo, um aparelho nos dentes. Isso é uma vaidade, mas é necessária. Porque você não está usando para se aparecer, para se embelezar, você está usando por causa do seu dente, para arrumar o seu dente. Por exemplo, uma aliança é uma vaidade, porém você não está usando aquela aliança por vaidade, é desnecessária. Você está usando para demonstrar que você é uma pessoa compromissada, que você é uma pessoa casada. Então tudo é vaidade, porém existe a necessária e a desnecessária. Aquela que não tem necessidade nenhuma, você não pode colocar no seu corpo para se aparecer, para se embelezar. Isso você não pode. É esse que está o pecado. Que necessidade tem o brinco? Que necessidade tem a corrente? Que necessidade tem a pulseira? Que necessidade tem isso? Então isso é pecado, porque não tem necessidade nenhuma. Porém, algumas pessoas dizem, querendo usar a Bíblia para dizer que isso não tem cabimento, né? Porque em muitas partes da Bíblia existem pessoas que usaram essas coisas. Vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 24 e 22. A palavra de Deus diz, Gênesis 24 e 22, a palavra de Deus diz: E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro no meio de ciclos, o peso de suas pulseiras, e nas suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. A palavra de Deus aqui está dizendo que Rebeca, os servos de Abraão levaram até Rebeca, pendentes de ouro, e colocaram no seu pescoço colares de ouros e pendentes de ouro no seu corpo. E aí as pessoas usam e dizem, tá vendo, não é pecado, Rebeca usou. Porém, a palavra de Deus está dizendo aqui, por que Rebeca usou esses pendentes?
Esses pendentes, Rebeca, eles colocaram em Rebeca. Rebeca não estava usando nada disso, ela não usava, mas eles colocaram nela por causa de uma necessidade, para demonstrar que ela era a mulher de Isaac, para demonstrar a Isaac que ela seria a sua esposa, a sua mulher. Por isso pegaram os ouros de Abraão, as joias de Abraão, pai de Isaac, e colocaram em Rebeca para revelar a Isaac que ela seria a sua companheira, que ela seria a sua esposa. Então foi por uma necessidade. Rebeca não estava usando joia, não estava usando bijuteria, nada. Não, foi colocado nela por causa de uma necessidade. No livro de Lucas, capítulo 15, 22 também, na palavra do filho pródigo, a palavra de Deus diz que agora aquele filho pródigo, ele saiu, né, para seu bel prazer, tal, para fazer a sua vida, né? Ele foi embora de casa, porém ele se arrependeu depois, né? E aí agora ele deseja voltar para casa. Quando ele volta para casa, a palavra de Deus diz que o pai manda os seus empregados ir trazer a melhor roupa para ele, trazer um anel e colocar no seu dedo, um anel de ouro. Aí o povo fala, tá vendo? No filho pródigo foi colocado um anel no seu dedo. Mas esse anel também tinha uma significativa. Por quê? Porque aquele filho estava perdido, aquele filho estava morto e reviveu, né? Então aquele anel estava simbolizando o quê? No dedo dele estava simbolizando que o pai estava devolvendo a ele a autoridade de filho, que o pai estava reconhecendo, dando novamente a ele a autoridade de filho. Então aquele anel, ele tinha uma significativa, que aquele filho agora estava recebendo aquele anel, né, para ter ali novamente ser recebido como filho. A palavra de Deus também diz sobre Daniel também, né? Ele fala aqui sobre Daniel, Daniel 5, do 16 ao 29, a palavra de Deus também fala ali que Daniel também ele recebe, né, as pessoas ali. O rei pede para Daniel interpretar o sonho dele. Daniel interpreta e ele diz para Daniel, olha, eis que eu colocarei colares no seu pescoço, eu colocarei um anel no seu dedo, tal, né? E as pessoas dizem, ai, olha, tá vendo, colocou colar no Daniel, o anel no Daniel, mas Daniel também não tinha nada disso. A palavra de Deus diz que Daniel preferiu não se contaminar com o pecado daquele povo. Daniel era um homem puro, era um servo de Deus, porém eles queriam colocar aqueles colar em Daniel para revelar, dar uma autoridade a Daniel, porque Daniel seria o terceiro a governar, né, sobre aquele povo. Então eles queriam dar a autoridade a Daniel, né, demonstrar ali que Daniel seria o terceiro a governar, né, o terceiro rei. Então aquelas diademas, aquelas coisas tinham uma significativa. Também ali sobre Josué também, né? Josué, a palavra de Deus também, ela nos fala que Josué também, ele recebeu também colar no seu pescoço, ele recebeu um anel também no seu dedo, né? Mas José, né? José do Egito. Por que José do Egito recebeu também então aquele anel no seu dedo, aquele colar no seu pescoço? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que quando o rei foi colocar José como governador, então aquilo era um símbolo de que José iria ser o governador. Era aquilo que simbolizava ele como governador. Por exemplo, um pastor, o que identifica um pastor dentro da igreja como pastor? Ele tem que usar um uniforme, o seu paletó, uma gravata, para identificar ali que ele é uma autoridade ali dentro da igreja, que ele tem um cargo, uma função ali dentro da igreja. Uma pessoa, por exemplo, para identificar que ela é casada, que ela é alguma coisa, ela tem que usar uma aliança. Uma pessoa olha para ela e vê, identifica que ela é uma pessoa casada. Então, dessa mesma forma, por que José recebeu aqueles ouros e ele colocaram nele para identificar ele como governador? As pessoas que olhassem para ele iriam tê-lo como saber que ele era o governador. Tanto que a palavra de Deus diz que o rei tira o anel do seu dedo e passa para o dedo de José, ou seja, estava dando a autoridade para José.
dando a autoridade para José. Assim sucessivamente. Em nenhuma parte da Bíblia, nós não vamos ver Deus apoiando ninguém que usou joias e bijuterias. Nenhum dos povos de Deus, dos servos de Deus, usaram bijuterias e Deus aprovou. Se usou, Deus não aprovou. Os que usaram, Deus não aprovou de forma alguma. Na Bíblia nós não encontramos. Aqueles que usaram alguma joia na Bíblia do servo de Deus foi por causa de alguma função. Tinha alguma coisa, era por causa de alguma coisa. Não foi por vaidade. Não foi por vaidade que os servos de Deus usaram. E se usaram por vaidade, Deus não apoiou dentro da Bíblia. Não existe dentro da Bíblia. Amém? Mas a palavra de Deus diz, nós provamos aqui dentro da palavra de Deus, que Deus diz, Deus não se agrada do uso de joias, do uso de vestidos dispensosos. Deus não se agrada disso, amém? Que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus possa falar melhor no coração de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs, e no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o cabelo. Será que pode cortar? Não pode cortar? Nós vamos falar sobre o cabelo no próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus fale melhor no coração de cada um de vocês. Amém.